Você já imaginou estar a mais de 10.000 metros de altura, relaxado na sua poltrona, quando, sem qualquer aviso, a janela do avião simplesmente se rompe? Um estrondo seco, o ar sendo sugado com violência, gritos, objetos voando. E em poucos segundos, tudo o que separa a vida da morte é a resistência de alguns centímetros de vidro e metal. A pergunta é: se isso realmente acontecer, existe alguma chance de sobrevivência? Hoje você vai conhecer histórias reais, perturbadoras e quase inacreditáveis, envolvendo janela de avião quebrada em pleno voo. Casos que misturam curiosidade, mistério, suspense e drama, e que provaram que o impossível às vezes acontece. Fique até o final, porque o último caso não só chocou o mundo, como mudou para sempre as regras da aviação. Quando entramos em um avião, existe um acordo silencioso de confiança. A gente confia que tudo foi testado milhares de vezes, que cada peça está no lugar certo e que nada pode dar errado lá em cima. Mas o que pouca gente sabe é que, mesmo sendo um dos meios de transporte mais seguros do mundo, a aviação já viveu episódios que parecem saídos de um filme de terror. Hoje você vai entender o que acontece quando a janela do avião quebra, por que isso é tão raro e por que, quando acontece, cada segundo vira uma eternidade. Vamos começar de forma mais leve. Embora leve seja uma palavra perigosa quando se fala disso. O primeiro caso envolve um voo internacional, em que passageiros perceberam algo estranho. Um leve assobio vindo da lateral da cabine. No início, parecia apenas ruído normal do avião. Mas com o passar dos minutos o som aumentou. A tripulação investigou e encontrou uma microfissura na janela externa. Nada se rompeu completamente, mas o avião precisou descer em emergência. O mais curioso, a maioria das pessoas só soube do perigo depois do pouso. Especialistas explicaram que a causa foi a diferença de pressão na cabine, algo extremamente controlado, mas que pode se tornar crítico quando há qualquer falha estrutural. Um susto silencioso, mas que poderia ter terminado muito mal. Mas espere, porque o próximo caso já começa a ultrapassar o limite do aceitável. Em outro voo comercial, dessa vez em altitude máxima, a janela não apenas trincou, ela estourou. O som foi descrito como uma explosão. Em segundos, o ar começou a ser sugado violentamente para fora da aeronave. Máscaras caíram, passageiros entraram em pânico e objetos começaram a voar pela cabine. Um comissário foi lançado contra o teto e quase foi puxado para fora. Ele só não foi sugado porque estava preso pelo cinto de segurança. Esse episódio levantou um alerta mundial sobre segurança em janelas de avião comercial, já que a investigação apontou uma falha de manutenção que passou despercebida por anos. O avião pousou, mas muitos passageiros nunca mais tiveram coragem de voar. O trauma psicológico foi tão profundo quanto o risco físico. E agora, a história começa a ficar ainda mais sombria. Em um terceiro caso, ocorrido durante um voo noturno, a janela começou a se deformar lentamente. Não houve explosão. O vidro simplesmente parecia respirar, entrando e saindo com a pressão. Alguns passageiros perceberam e começaram a filmar. Minutos depois, a camada externa cedeu. O detalhe aterrador é que o avião continuou voando por vários minutos até conseguir autorização para pouso. Os relatos dizem que o frio era tão intenso que parecia cortar a pele, e o barulho era impossível de descrever. Esse caso ajudou especialistas a entender melhor falhas estruturais em aeronaves causadas por fadiga do material, algo invisível a olho nu, mas extremamente perigoso. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao próximo caso.
Em 1988, um voo comercial sofreu uma descompressão explosiva em avião de forma tão violenta que entrou para a história. A falha não aconteceu na cabine dos passageiros, mas na frente da aeronave, exatamente na janela da cabine de comando. Em segundos, o vidro se rompeu completamente. O piloto foi parcialmente sugado para fora do avião. O corpo ficou para fora, preso apenas pelas pernas. A cena era tão absurda que parecia impossível de acreditar. A tripulação, em pânico, se agarrou às pernas dele enquanto o avião descia em emergência. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. O mais chocante veio depois. A investigação revelou que tudo começou por parafusos do tamanho errado, instalados durante uma manutenção feita anos antes. Um erro pequeno, quase invisível, que quase matou todos a bordo. Esse caso mudou protocolos no mundo inteiro e é estudado até hoje como um dos maiores alertas da história da aviação. Histórias como essas mostram que voar é incrivelmente seguro, mas nunca simples. Cada detalhe importa. Cada inspeção, cada peça, cada decisão tomada em solo pode definir o que acontece lá no alto. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais olhe para a janela do avião do mesmo jeito. Agora eu quero saber de você. Qual desses casos foi o mais bizarro? Qual mais te deu arrepio? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é importante. Se você curte histórias reais, cheias de curiosidade, mistério e suspense, já deixa o like e se inscreve no canal. E aproveita para assistir o próximo vídeo, onde eu conto outro caso real que parece impossível, mas aconteceu de verdade.